Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer ao professor Breno, que no momento ele não se encontra, mas foi que nos fez o convite de estarmos aqui representando o curso de desenho Arte Turn-Up. Para quem não me conhece, eu sou o professor Moisés, o representante, estou à frente do curso. E esse convite é para participar da 23ª Semana de Integração da Unicap, e dentro desse evento tem o Polo Geek, que é o polo da cultura pop, onde tem animes, filmes, séries. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou só dar uma explicação do que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou apresentar um pouco do nosso curso de desenho, que eu acredito que a maioria aqui já conhece, mas também a gente vai ter um rápido bate-papo com o pessoal, a equipe que produziu a animação, essa animação ali, ó, Ecos dos Guararapes, certo? A gente vai ter esse rápido bate-papo, porque eu gostaria muito que depois que a gente terminasse aqui, quem veio para a exposição e quem está expondo na exposição Paixão Geek, que a gente pudesse ir lá e tirar uma foto com todos os que vieram. Aí, sendo que lá na biblioteca eles fecham de 8 horas, então a gente vai tentar terminar um pouco antes, umas 7h30, para a gente ir, porque eu acredito que muitos vieram hoje aqui a primeira vez, outros eu sei que já vieram para a exposição. Então, para ter a oportunidade de você pelo menos ver o seu desenho exposto, né? Porque você vem de tão longe, muitas vezes, e não tem a oportunidade de saber onde está o seu trabalho, certo? Outra coisa, a gente também vai estar aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, fazer uma pergunta, ok? Alguém tem alguma pergunta de início? Não. E eu vou apresentar um pouco para quem não conhece o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Eu já trabalho com desenho, ministrando aula desde os 16 anos, e nisso a gente vem aprimorando. A técnica que a gente utiliza é a técnica desenhando com o lado direito do cérebro, que é uma técnica baseada de uma professora norte-americana, onde ela comprova que qualquer pessoa pode aprender a desenhar e diz que desenhar não é um dom. Para não falar muito, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos de alunos antes e durante ou depois do curso, para vocês entenderem e perceber se realmente desenhar é um dom ou não. Esse aqui, ó, primeiro dia de aula, e o outro desenho no segundo módulo. Evoluiu um pouco, evoluiu ou não evoluiu? Alguém daqui desenha assim? Pior, mais ou menos, né? Certo. Olha esse outro. Esse outro aqui, ele já entrou no curso desenhando muito bem. Mas mesmo para aquele que já tem uma técnica bastante aprimorada, ele também pode desenvolver ainda mais. Isso não é uma foto, é um desenho. Um desenho feito com lápis de cor comum, aquele lápis de cor Faber-Castell, certo? Olha esse. Esse aqui também já desenhava bem, sendo que os traços estão um pouco grosseiro. E aí ele foi desenvolvendo no curso e foi deixando a técnica mais suave. Esse aqui é o que hoje, a geração de hoje mais gosta, que é o desenho mangá. Olha como ele entrou desenhando, e depois, no terceiro módulo, olha como ele desenvolveu. Muito. Não é um dom, é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. É como se fosse assim, deixa eu fazer uma comparação sem explicar detalhadamente. Imagina só, você chega numa ilha e a primeira vez que você chega nessa ilha, todas as pessoas ali estão rastejando. Imagina só, quando você olha para uma pessoa, a pessoa vem falar com você, você acha estranho. Você vai observar para saber se ela tem algum defeito, algum problema nos braços, nas pernas, e aí você percebe que não. E aí vão vindo mais moradores daquela ilha e todos eles estão rastejando. E aí você começa a entender, e um deles olha para você e diz assim: você tem um dom. Ele olha e diz: dom? Qual o dom que eu tenho?
você anda, você caminha, você tem um dom. Aí ele, mas de onde eu venho? Andar é o normal. Aí eles falam, não, aqui na nossa ilha, o normal aqui é rastejar. Quem anda, só existiu aqui, em toda a história da nossa ilha, só existiram 2 pessoas aqui que eles andavam e eles nasceram com um dom. Aí ele começa a pensar, repensar, e ele fica um tempo na ilha e ele pede autorização para ensinar as pessoas a andarem. Vocês acham que as pessoas acreditaram nele? Vocês acham que acreditaram ou não? Não. Até onde eles entendiam, andar era um dom. Então, ele falou o seguinte, olha, eu vou começar aqui a ensinar. Quem quer? A maioria achou que era mentira, certo? Mas alguns poucos acreditaram nele e começaram a aprender o que eles tinham para falar. Se a pessoa estava rastejando, ele começou a ensinar o quê? Primeiro, a engatear. Depois, andar com a muleta, ou algo parecido com a muleta, até o ponto de conseguir andar, correr e até pular. Moral da história é a mesma com o desenho. Infelizmente ou felizmente, as pessoas acham que desenhar é um dom, mas não é. Desenhar é uma habilidade natural que qualquer pessoa que consiga escrever seu nome e entender isso que eu estou falando, ele pode desenvolver. Qualquer pessoa. Sendo que na nossa cultura, como naquela ilha, absorveu que o certo é você não saber desenhar. E quem desenha tem um dom, como na ilha. O certo é rastejar e quem anda tem um dom. É a mesma coisa. O mais difícil de aprender a desenhar não é você aprender a técnica. É você se acalmar, parar, pensar, sentar ali. O mais difícil é se acalmar. Se você consegue se acalmar para desenhar, você consegue aprender de verdade. Não é um dom. Vocês podem perceber, a pessoa normalmente que desenha já é mais calma, já é mais tranquila. Ele já está pronto para o desenho. Outras pessoas não conseguem, não é desenhar, é parar para desenvolver aquela técnica. Todo mundo entendeu? Ok. Mostrando aqui mais alguns exemplos. Todos esses daqui, ó. Primeiro dia de aula, todos eles é o primeiro dia de aula e depois de alguns... Esse aqui tem até a data, olha o tempo. 27/8/2007 e 10/12/2007. Em torno de 4 meses. Olha o salto. E isso não é uma pessoa, isso é qualquer pessoa que se dispõe a entender e manter ali aquele desenvolvimento. Isso aqui já foi de um estilo para o outro, era mais o comics e depois ele foi para o realista. Aqui também já entrou no curso tendo já uma habilidade desenvolvida, mas melhorou muito mais. Aqui também, um desenho mais simples, ele já fica mais elaborado, já fica um desenho mais realista, o desenho mais suave. A diferença basicamente de um desenho realista, desenho de pessoa, para um desenho mais tipo animado, é que o traço ele fica mais suave. E aqui eu vou passar alguns slides para falar para vocês dos trabalhos paralelos que a gente faz no curso. A gente sempre diz que o curso de desenho ele não é só para você aprender a desenhar, é um ponto de encontro de muitos jovens que muitas vezes eles se sentem isolados e muitas vezes até perdidos. Um dos pontos principais do curso hoje é a gente fazer os alunos terem amizade, porque eu converso muito com os alunos e pergunto assim, qual é o teu sonho? Tu tem algum sonho? Alguns já me disseram algumas coisas que chega a dar uma dor. Teve um que falou, tio, meu sonho é ter um amigo. Ter um amigo. Que infelizmente, assim, a geração mais jovem hoje em dia, eles não têm a noção do que é amizade comparado com quem é da geração dos anos 90, 80, 70. Pessoal, infelizmente, de 2000 para cá tem uma dificuldade muito grande de ter amigo de verdade. Não é amigo de online, não. Eu tenho um bocado de amigo. De onde? É lá da China, é lá dos Estados Unidos. A gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sabe.
Isso aqui é uma atividade que a gente faz normalmente nas férias, é atividade de oficina de férias. A gente abre o curso e o pessoal eles têm um workshop, um rápido momento. Aqui também foi um trabalho que a gente fez na Galeria Janete Costa do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Esse desenvolvimento que são oficinas de férias, que ainda continua as oficinas de férias, o pessoal ele vai em uma tarde, ali ele já tem uma evolução, ele já desenvolve. Aprende alguma coisa, aprende bem o básico, ele na verdade eles têm um entendimento. Para desenvolver mesmo leva um tempo, agora o tempo é muito pessoal. Muitas vezes as pessoas, elas, quando vão entrar no curso, elas perguntam, em quanto tempo eu vou aprender? Normalmente não tem como a gente dizer, depende muito da pessoa. É o que eu sempre digo, o professor em si, ele é um guia. O professor, ele é, em termos de jornada, fazendo uma comparação, o professor é 20%. O aluno, ele é 80%. O professor é como se fosse assim, você quer ir daqui para São Paulo, o professor é o GPS. Ele dá o caminho melhor para o aluno não precisar cair no buraco ou entrar numa rua, em algum lugar que não deve, mas o caminho em si que tem que percorrer é o aluno, mas o professor, ele direciona. Um bom professor, né? Um bom professor, ele direciona. Infelizmente, a gente sabe também que muitos professores jogam. Eles jogam e o aluno, além de ter que chegar no lugar, tem que desenvolver o próprio caminho, que também não é errado, né? Mas é só outra percepção. Isso aí também é outra atividade que a gente faz com os alunos, no Dia Mundial do Desenhista, que é dia 15 de abril, que a gente sempre comemora. Tá aqui eu, Moisés, tem meus irmãos também que estão aqui, Davi, Elifas. Meus irmãos todos também desenham, e coincidentemente a nossa mãe nasceu no dia 15 de abril, aí Davi sempre brinca, que coincidência, e dia também do nascimento de Leonardo da Vinci. Esse aqui é outro evento que a gente faz em escolas também, quando tem algum evento a gente faz uma breve exposição, uma breve apresentação. Passou. Pronto. Também a gente faz atividades com os alunos extra. Às vezes a gente faz atividades que são extra salas, são atividades de integração. Esse aqui foi um passeio que a gente fez para a Praia de Maragogi. O pessoal realmente interagir, desenvolver a questão da união, equipe, grupo, amizade. Essa aí foi uma atividade que a gente fez no começo do ano. Está passando. Que também a gente faz esse tipo de atividade que é para ter a união, a brincadeira, o paintball. Paintball esse ano a gente fez 2 vezes também, uma atividade de integração com os alunos. Quem já foi aqui no paintball? Quem já foi sabe como é bom, como é uma atividade assim que você desestressa, e para quem é adulto você se sente criança novamente. É uma atividade assim onde você realmente se diverte bastante. Círculo Criativo é uma nova atividade que a gente está desenvolvendo com os alunos, onde estamos desenvolvendo roteiros dos próprios alunos. Cada aluno, normalmente, quando o aluno entra no curso de desenho, ele já tem um lado criativo bem desenvolvido. Então, ele já cria personagens, já tem história, já tem isso, mas às vezes isso tudo fica muito perdido. Essa ideia do Círculo Criativo foi a sugestão de um aluno, onde a gente vai trocando ideias para desenvolver o próprio roteiro, porque, no geral, a grande maioria dos alunos, eles consomem o mesmo tipo de informação, que é a cultura geek. Então, a gente teve essa ideia de reunir o grupo de mais ou menos de 15 dias para a gente debater as histórias autorais. Por quê? A partir do projeto Ecos dos Guararapes, da animação, a gente recebeu um recurso, então a gente tem agora equipamentos que que irão facilitar o desenvolvimento e a produção de HQs, de mangás, da própria animação. A gente vai transformar as ideias dos alunos em algo real, não digo porque já está na mente e mesmo assim é real, mas em algo material. A gente vai materializar aquela ideia, certo? Acho que está falhando. Pronto, esse aqui já é um grupo que a gente já está um pouco mais adiantado, que é um grupo onde a gente desenvolveu a atividade de RPG,
que é um tipo de jogo, Role Playing Game, que significa jogo de interpretação de personagem. Esse grupo aí é o grupo, vamos dizer assim, o grupo piloto, o grupo inicial, onde a gente fez mais ou menos umas 10 sessões. Dessas 10 sessões, a gente está na etapa agora que a gente está escrevendo o roteiro em cima do que foi vivido, o que foi jogado, e daí a gente vai transformar em uma, ou HQ ou mangá. A gente ainda vai conversar em que a gente vai transformar. Primeiro a gente está fazendo o roteiro. Eu acredito que esse daí, início de janeiro e fevereiro, a gente já comece realmente a produzir, fazer o mangá, desenhar mesmo. Aqui atividade também de integração, Halloween, com os alunos do curso. Inclusive, dia 31, a gente vai ter um Halloween do curso, dia 31 e dia 1º. Dia 31 será em Piedade e dia 1º de novembro será aqui na Boa Vista. Também participamos da Feira Japonesa, que acontece todo ano, no último final de semana de novembro, e provavelmente iremos participar também esse ano, certo? Que é a feira onde... Alguém aqui conhece? Quem já foi aqui na Feira Japonesa? Pronto, vocês sabem que assim, tem tudo a ver com a proposta do curso. E aqui... é uma atividade que a gente fez em campo. Isso aqui foi numa excursão que fizemos para o Vale do Catimbau. Fizemos o ano passado, na verdade foi a segunda que fizemos com os alunos para o Vale do Catimbau em novembro. E esse ano também iremos ter dia 14, 15 e 16 de novembro. A gente sai normalmente na sexta-feira à noite e volta no domingo à tarde. Esse aí foi o grupo do ano passado. A gente faz a viagem muitas vezes nesse pau de arara, que é esse caminhão. Aqui, mais fotos. Que no ano passado a gente não estava programado de entrar em uma caverna, mas a gente conseguiu ir. Mas não chegou a entrar, porque chegamos muito tarde, como estava sem equipamento apropriado, a gente não conseguiu entrar. Esse ano, uma das primeiras trilhas que vamos fazer é entrar nessa caverna aí, certo? Inclusive, se alguém ainda, algum aluno, algum pai tiver ainda interesse, eu acredito que tem umas 3 ou 5 vagas, ainda tem algumas vagas. Continuando aqui, a gente está aí nesse Vale do Catimbau, ali atrás é um precipício de mais ou menos uns 500 metros de profundidade. A altitude máxima é 950. 950, né? Tá. Esse aqui é um personagem que eu criei, que ele é o Monge 22, que essa história que eu falei das pessoas rastejando faz parte de uma das histórias dele. E então, com o pessoal que a gente produziu a animação, a gente vai começar a produzir curtas contando as histórias, com os próprios alunos desenvolvendo, certo? Aquilo que eu falei no começo, só vou repetir para se alguém chegou depois. No final aqui, a gente vai tentar agilizar um pouco para todos que participaram dessa exposição aqui, que está expondo lá na biblioteca, irmos lá para tirar uma foto e fazer uma interação lá também. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém? Não? Estou vendo todo mundo assim bem ligado, então... acho que... Pronto. A gente agora vai falar sobre a animação Ecos dos Guararapes, Raízes da União, certo? Estou vendo que tem já algumas pessoas nervosas que eles vão vir aqui, vão conversar um pouco, já tem gente ali batendo as pernas, mas é assim, faz parte, é a vida. Uma coisa que eu aprendi, em qualquer área da vida, em qualquer área, até na área pessoal, a área familiar, se você quer desenvolver, você tem que aprender a falar e perder o medo de falar. Eu sei que às vezes dá um medo de falar em público ou falar o que realmente pensa ou sente, mas a gente tem que entender que se a gente quiser desenvolver, a gente precisa aprender a falar. Essa animação, eu vou explicar como é que ela surgiu. Foi a partir de um edital da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Jaboatão, colocamos um projeto
teve uma seleção, passamos, foi uma seleção bem complicada, demorou um pouco, então a gente foi aprovado para desenvolver uma animação 2D que fale sobre a Batalha dos Guararapes, que no final aqui da nossa conversa a gente vai exibir, que muitos alguns já assistiram quando fizemos a primeira exibição e outros, até quem já realmente participou da animação, ele não conseguiu assistir. Então, no final, o encerramento vai ser com a animação, certo? Ecos dos Guararapes, Raízes da União. Então, é o seguinte, eu vou explicar como foi o processo, depois eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente para a gente conversar e fazer algumas perguntas sobre o processo da animação. Bastidores da animação. Primeira coisa que a gente fez um anúncio na internet, divulgou que iríamos produzir essa animação. Então apareceram muitas pessoas interessadas, porque a gente simplesmente não ia... A intenção não era chamar profissionais da área, era pessoas que tinham uma boa habilidade no desenho, onde eles receberiam um curso para aprender a animar, que muitos foi o primeiro contato com o computador. Eles iriam aprender a animar. Desses daí nós iríamos selecionar uma turma para realmente participar da animação. Então, fizemos uma avaliação, apareceram mais ou menos umas 100 pessoas. Dessas 100, selecionamos, que eles fizeram a seleção online e enviaram o portfólio, enviaram os desenhos deles, os trabalhos. Desses daí, chamamos em torno de 50 participantes, onde fizemos várias sessões de avaliação. Foi uma prova de mais ou menos 2 horas, onde eles tinham que fazer os desenhos que a gente julgou que poderia ser necessário para a avaliação. Esse aqui foi uma das turmas que participou. Inclusive, tem alguns que estão aqui, se vocês repararem. Esse aí foi um dos desenhos da avaliação, onde tinha um índio, e aí o participante ele ia tentar desenhar o melhor que pudesse. Era um exercício prático de desenho de observação. Aqui ainda continua. Isso aqui foi uma turma que fez. Essa daí teve também a parte com cores. A gente também pediu para fazerem um desenho com cores para ser avaliado. Desses 50, foram escolhidos 20 para participar do curso de formação. Esse curso foi completamente gratuito. Se fosse um curso pago, cada um, eu acredito que em média seria no mínimo em torno de R$2.000. Esse custo ele já foi fornecido pelo governo federal, através da prefeitura, através da lei. Então a gente disponibilizou, que isso na verdade os custos não cobriu isso, mas a gente sabia que para produzir a animação a gente ia precisar dar uma formação. A gente primeiro deu uma formação com 20 integrantes, que são esses daqui. Uma das coisas que ajudou muito o projeto foi que conseguimos adquirir esse equipamento aqui, que é uma mesa gráfica, que quem conhece sabe que é um equipamento caro, e ela não funciona sozinha. Para ela funcionar, ela precisa de um computador também, um computador potente. O recurso que veio do governo federal, ele foi essencial para a gente conseguir esses equipamentos e dar um bom desenvolvimento à produção dessa animação. Aqui tem alguns integrantes, Ismael está ali, Brenda também está aqui, tem alguns que estão aí na foto. Aqui, durante as aulas que a gente dava, a aula ela foi dividida em 3 partes. Aula teórica, aula prática no digital e aula prática no tradicional, que é no papel. Muitos, aquilo que falamos, muitos assim, primeiro contato com o digital. Para muitos tinha alguns alunos que eles não sabiam nem desligar um computador. Isso a gente teve que explicar
calmamente como funciona, certo? Essa aqui foi a turma da tarde, os 10 selecionados para a turma da tarde, e esse aqui foram os 10 selecionados da turma da manhã. Esses daí eles fizeram esse curso de animação, e depois desses 10 aí vinha outro dilema. Tivemos que escolher 10 pessoas, 5 da manhã e 5 da tarde, para produzir a animação. E aí, é muito difícil, assim, você escolher. A grande questão, assim, a facilidade de você fazer uma seleção é que você não escolhe. A própria pessoa, pelo desempenho dela, ela se classifica ou não. A própria pessoa. Isso é só um exemplo, mas em tudo na vida é assim. É você que se propõe a um determinado trabalho, o trabalho aparece, mas primeiro tem que partir da pessoa. E aí analisamos a questão de a técnica, a presença, o horário que chega, porque às vezes um bom profissional, às vezes não, sempre, um bom profissional não é só aquele que tecnicamente ele tem um domínio de uma determinada ferramenta, mas é um conjunto. Aqui ainda durante a execução da animação, certo? Esses daí são o roteirista e a artista que fez os cenários da animação, que infelizmente também não pôde estar aqui hoje. E aqui foi, na nossa primeira exibição, os participantes receberam os certificados, certo? Que tivemos tanto o pessoal que produziu realmente os artistas, quanto o pessoal que participou da parte da produção mesmo. Eu gostaria agora de chamar aqui algumas pessoas, certo, para a gente conversar. Gostaria de chamar aqui Henrique, Ismael também. Henrique e Ismael, pode vir. Pode sentar. Eu estou vendo o pessoal bem tenso, assim, tá uma coisa tão tão tenso, mas é assim mesmo. Aqui tem algumas perguntas, certo? Essas perguntas aqui em relação ao curso, certo? Que eu convidei algumas outras pessoas para representar o curso, mas elas não puderam vir, e eles participaram da produção da animação, tanto também eles fizeram parte do curso. Tem algumas perguntas aqui, acho que para vocês são surpresas, mas é bom assim, no improviso. E aí vocês vão responder da maneira que vocês acham interessante, tá ok? Tem mais alguém aqui que participou da produção do curso? Tem, né? Tem Brenda. Não olhe para o chão não, viu, Brenda? Brenda e Roberto, certo? Vocês querem vir? Quer vir, Roberto? Porque eu não combinei nada com vocês, com eles eu combinei para... Vem também, Brenda? Não, Brenda não quer não, certo? Pode vir, Roberto. O que te motivou a se inscrever no curso de animação 2D? A princípio, o que me motivou foi a questão que o desenho, para mim, já fazia parte, a princípio, desde a infância, adolescência, eu já desenhava, eu gostava muito de desenhar. Principalmente porque eu tinha um colega de sala em que eu cheguei a comprar os desenhos dele, certo? Eu cheguei a encomendar desenhos para ele. E chegou um momento que eu digo, vou tentar fazer. E comecei a desenhar isso no período da infância, adolescência, mas a vida vai passando, as obrigações vão surgindo e a gente acaba se distanciando. E, assim, eu aproveitei, assim... meu tempo livre forçado e comecei a me dedicar também a um sonho, a voltar a desenhar. Então, o motivo é digamos, recordar o passado. Ok. Palmas para Roberto, né? Ismael, pode ser, Ismael. Para você, Ismael, como foi o processo de seleção e avaliação? Assim, boa noite, pessoal.
O processo de avaliação, para mim, eu fiquei um pouco nervoso durante o processo, porque geralmente você está em casa desenhando e você é o desenhista, né? Geralmente na escola você é o desenhista da sala. Então quando você chega na avaliação, todo mundo ali é o desenhista das suas respectivas salas e tá todo mundo numa sala só. Então não é só você que é o melhor e você fica olhando pro lado, essa pessoa deve desenhar muito melhor do que eu, e você começa a se cobrar. E então o processo de avaliação foi cercado muito por esse sentimento de que tipo, eu tenho que dar o meu melhor aqui porque talvez essas pessoas sejam tão boas quanto eu sou, sabe? E aí tiveram vários desafios, né? De vários desafios assim que foram propostos, e eu lembro de que às vezes dava um branco. Às vezes você pedia, por exemplo, para fazer uma pintura lá, tinha a descrição e você tem que fazer uma pintura logo no primeiro dia. E aí você tem que fazer uma pintura e aí o nervosismo misturado com a vontade de querer se sair bem, acaba que não vinha nenhuma ideia. E aí quando você chegava em casa, você pensava em várias outras alternativas que você podia ter feito. É isso. Então, tipo, o processo de avaliação ele foi bastante legal, porque você conheceu ali outras pessoas que fazem o que você gosta de fazer também, e fez você também perceber aonde você tinha que melhorar e aonde você já era bom também, porque às vezes, e isso aconteceu comigo, você no final recebeu uma classificação maior do que você pensava, e aí você pensava, ufa, tô a salvo, sabe? Então foi assim, pra mim foi isso. Certo. Palmas para Ismael. Henrique, como foi o contato com o software Krita e animação tradicional? Bem, falando sobre o software Krita, eu já desenho digital. Só que ao usar um software diferente do que eu costumo usar, foi uma experiência bem diferente, por assim dizer. E esse software Krita, por sua vez, diferentemente do que eu uso, normalmente é bem mais prático, bem mais fácil de utilizar. Então foi bem fácil foi fácil de se adaptar a essa nova realidade. Apesar que realmente demorou um tempo, tive que praticar e tudo mais. Só que a parte mais difícil para mim foi a parte da animação tradicional. Porque nós tivemos que usar um bloco de desenho. Tivemos que comparar o desenho anterior com o próximo para poder para fazer uma animação contínua e fluida. Que é bem mais difícil fazer isso do que realmente fazendo digital. Certo. Palmas para Henrique. Assim, só rapidinho, que eu queria muito falar sobre isso. Quando entrei, eu só desenhava, animava, na verdade, por limitações técnicas mesmo no meu telefone. Então eu usava o FlipaKeep, minhas animações são no FlipaKeep. Então quando eu entrei lá, eu tive essa experiência com o Krita. Então, tipo, foi muito bom, porque permitiu que eu fizesse coisas que eu não conseguia fazer pelas limitações do telefone, né? E, principalmente de todos, o que eu queria realmente comentar é a parte da animação tradicional. Porque hoje em dia, todo mundo só quer saber de animação digital, no computador e tudo mais. E eu adoro tradicional. Eu treino muito tradicional em casa também, então eu fazia no FlipaKeep e no tradicional. Então, lá, a gente teve a chance de ter, tipo, 4 horas por dia para fazer isso, sabe? E, às vezes, na correria, você não tem esse tempo. Então, tipo, a gente desenvolveu muito nessa animação tradicional, principalmente no quesito de que é uma técnica diferente que você tem que ter, porque você tem que virar o papel, e isso fez com que a gente evoluísse muito. Particularmente eu gostei muito dos blocos, né? Você prestava mais atenção, como era um papel ali, você não simplesmente tem um Ctrl+Z para tirar o que você fez, então tem todo um cuidado maior. E eu acho que essa parte tradicional foi muito interessante para quem participou do curso, porque não foi um curso só de animação digital, mas de animação tradicional também. Certo. Ó, temos algumas outras perguntas, mas aí eu vou adiantar em relação ao horário, eu vou fazer algumas que eu ainda vou chamar outras pessoas aqui, tá certo? Vocês ainda continuam, que é sobre os animadores e ilustradores, que no caso foram Henrique e Ismael, certo? Vocês continuem, sendo que é pergunta relacionada realmente à produção da animação. Henrique vai responder? Certo, Henrique. Como foi o processo de transformar desenhos estáticos em cenas animadas? Bem, normalmente, como nós desenhamos, nós só fazemos um desenho bem simples.
como pode dizer, linha e forma e coisa. Nós finalizamos o desenho e tudo mais. Mas quando foi para a parte da animação em si, nós não só estávamos limitados a fazer um único desenho. Nós tínhamos que fazer diversos desenhos para poder criar assim uma animação verdadeiramente fluida. Nós precisamos fazer reajuste, ver como tá o tempo da animação e tudo mais. Então foi um processo bem, para quem realmente não tem tanta noção assim, começou primeiro logo de cara a fazer animação, foi um processo bem desafiador e teve que se acostumar com o tempo, principalmente por conta que mesmo com o curso de animação, durante a produção da animação em si, nós tivemos que realmente correr com o tempo algumas vezes. Então, nós tivemos que se virar no 30, né? Foi assim, o tempo foi muito curto. Ok. Mas eu posso dizer que foi uma experiência muito boa. Ismael. Eita. Eu já posso responder. Teve alguma cena ou personagem que te desafiou mais tecnicamente? Sim, teve. Eu consigo pensar, na verdade, em duas, mas a segunda é a mais importante. A primeira foi logo a primeira cena mesmo que eu fui encarregado de fazer, porque quando eu sentei ali e eu tive que animar algo que estava descrito num briefing bem curto, com um storyboard já feito, eu acostumado a fazer os meus próprios roteiros, minhas próprias cenas, eu fiquei tipo, como é que eu vou fazer isso aqui, sabe? E aí eu comecei a animar o cenário, e aí o professor chegou e falou, não é assim. Aproxima só um pouquinho. Não é assim. O cenário a gente vai animar de outro jeito. Anima os personagens. Então, tipo, a primeira cena que eu fiz, que foi a dos escravos cortando cana, me deu uma dificuldade por conta disso, porque eu tava ali para executar a visão de outra pessoa, sabe? E aí você tem que chegar no nível que a pessoa quer que você chegue ou do jeito e da forma que a pessoa quer que você chegue. Então, mas a mais difícil mesmo foi a cena do índio fugindo do holandês e ele leva um tiro nas costas. Aquela cena foi a que eu fiz do início ao fim. Então, tipo, eu planejei, tava lá o storyboard, certo, e o briefing, mas aí eu planejei o esboço, eu fiz a animação, depois eu fiz o clean-up, depois eu fiz a cor, sabe? Fiz toda a atuação e eu lembro de todo mundo tá terminando outras cenas e eu na mesma. E eu, pessoal, ainda tô nessa cena. Ele continue, e eu lá, todo mundo, qual é a próxima? E eu na mesma, Então essa cena... Todo mundo recebeu as cenas e eu recebi o brief, né? O brief. Fazer uma cena de ritualista com diversos personagens fazendo um movimento, rapaz. Como fazer isso naquele tempo e com muitas cenas para fazer depois. E eu não podia ficar só focado naquela. Teria que no máximo fazer não podia demorar tipo, mais de 3 dias para fazer aquela. Não, porque tinha muitas outras cenas que eu tinha que fazer. Então eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Aí eu tive que dar o meu jeito, tive que pensar algumas ideias como eu vou fazer isso, mas foi. Ok, Henrique. Já respondeu. Pronto. Quer falar mais alguma coisa? O tempo médio foi mais ou menos, no mínimo, foi 2 dias para fazer. E no máximo... Que esses 2 dias é equivalente ao seguinte: 2 dias ele fala 4 horas de manhã e no outro dia 4 horas. Ao todo 8 horas. Pode perguntar. Eu acho que para quem não trabalha com animação, a gente perde muita percepção de como é que é trabalhoso. Muito trabalhoso. Fazer uma cena, né? E aí... Eu sou Felipe, presidente da Associação do Pernambuco de RPG. E aí já trabalhei com animações, com alguns festivais, como o Animate, como o Animamundi. E aí uma cena, não sei quantos FPS vocês trabalharam, mas geralmente a gente trabalha com 15 a 24 FPS, que é frames ou quadros por segundo, né? Que é quantidade de imagem que tem em 1 segundo de animação. E aí quando eu falo uma cena inteira, não sei quanto tempo tinha uma cena, mas imagina que cada segundo são 20 desenhos numa média de 15 a 24. Sim, é exatamente isso. Eu tô falando aqui só para dar os parabéns para Sim. vocês, tá saindo mais... E na verdade, exatamente isso que você falou. Como eu também fui um pouco para a edição, eu percebi realmente quanto tempo cada cena teve. E algumas cenas, tipo, só tinha alguns segundos. Então, tive que... 24 desenhos para 1 segundo. É para quem ama. Exatamente. Roteiro, produção, finalização, colorização, pós-produção. Então, assim, é um trabalho realmente
gigantesco, magnífico, mais uma vez, parabéns. Pronto, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, certo? E aí, no caso aqui, agora eu vou chamar outras pessoas para vocês entenderem outro tipo de processo. Obrigado. Assistente de direção e produção, Elifas de Souza. Boa noite, pessoal. Fala aí um pouco, Elifas, da experiência com a animação. Então, minha primeira experiência com uma animação, no caso foi essa, né? E assim, o desafio foi muito importante. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que todos envolvidos na produção estão de parabéns, porque, como o nosso amigo falou aqui, é muito trabalho de verdade, e requer uma dedicação muito grande de todos. Para que a coisa acontecesse aqui, que vocês vão dar uma olhada, levou muito trabalho, muita disciplina. O artista por si só, no geral, já tem uma fama não muito boa de não ter sido disciplinado. Então, minha parte foi mais a parte de cobrar e deixar um pouco, infelizmente, um trabalho coletivo. O artista ele tem que pensar coletivo, porque é uma produção geral. Então eu cobrei muito isso, esquece um pouco o teu traço. Teu traço é um pouco pesado, tem que ter uma leveza para não dar tanta diferença, porque é um trabalho com várias pessoas. E isso para mim foi uma experiência muito grande, entender a cabeça de cada desenhista, no momento de criação, querer se desesperar e puxar o fôlego e respirar, e bora fazer assim que dá certo, bora criar assim. E foi muito bom. Ok. Gostaria de chamar aqui também, eu vou fazer o seguinte, por causa da questão do tempo, eu não vou mais fazer perguntas, certo? Vou deixar o pessoal vir aqui à vontade e ele fala como a Elifas falou, até para a gente manter essa questão do horário. Tinha algumas perguntas aqui, mas a gente pula, e eu gostaria de chamar o narrador da animação, André Chiappetta Castelo Branco. Fica aí mesmo. Obrigado. Professor, não vai ter nenhuma pergunta mesmo não, assim? Não, você vai falar a sua experiência. Você quer que eu bote pergunta? Eu boto. Seria Pronto, melhor, então seria tá mais certo. prático, por favor. Tá ok. André, como foi o convite ou o momento em que você descobriu que seria o narrador da animação? Foi simplesmente impressionante para mim, porque eu honestamente não tinha confiança nenhuma na minha voz. Eu sempre acreditei muito que a minha voz era uma voz muito irritante. Toda vez que eu ouvia a minha voz sendo gravada, eu não gostava nem um pouco do que eu ouvia, certo? Mas certas pessoas me convenceram do contrário, e quando eu enviei a minha... como se diz, meu teste, sim, exato, para o professor, eu terminei sendo selecionado, que foi uma surpresa e tanto. Ok. André, que tipo de voz ou tom você buscou para combinar com a proposta da obra? Rapaz, quando se tratou de escolher a voz para essa narração, eu pensei mais na voz de uma pessoa que estivesse cantando o hino nacional, um patriota mesmo, sabe? Porque, afinal de contas, é uma animação falando sobre um mito que é fundador do Brasil. Não existe realmente nada que represente melhor o Brasil do que a Batalha dos Guararapes. Ok. E como foi o processo de gravação? Teve muitas versões até chegar no resultado final? Não teve. Eu simplesmente gravei tudo de uma só vez dentro do armário da minha mãe. Sério? Era um armário muito grande, tinha que ser um lugar bem abafado mesmo. E aí, e aí me perguntaram, foi no estúdio? Eu digo, não sei. Só sei que ele mandou o áudio bem limpo. Foi no estúdio lá de casa, exatamente. Certo. Feito sob medida para guardar as roupas da minha mãe. Pronto, André, pode sentar aí. Eu agora queria pedir palmas para André. Prazer. E agora eu gostaria de chamar aqui o roteirista Saulo Batista.
Guerreiro. Boa noite, gente. Para eu falar à vontade? Pode falar à vontade. Bom, assim, eu tenho uma formação em letras, eu sou professor de português há muito tempo, né, e tenho agora uma formação em artes visuais e sou aluno de Moisés há muitos anos. E aí eu já entendia mais ou menos como é que faz, pelo menos o teórico de como é que faz uma animação. E quando Moisés trouxe para mim esse desafio, né, não sou historiador, tive que fazer uma pesquisa, mas o que me deixou muito à vontade foi o fato da gente trabalhar a batalha, especificamente. Então, questões pequenas, históricas, a gente deixou de lado, e isso deu uma liberdade criativa muito boa. Isso foi bem interessante. Eu pensei muito, né, fiquei até pensando essa cena, imagino que o animador vai fazer, né, quantos desenhos vão sair. Você fica, meu Deus, eu vou jogar essa bomba no colo de alguém, mas é assim mesmo, a gente tem que pensar, e a direção de Moisés foi que tornou factível a coisa, né? Outra coisa interessante, referência que eu pensei muito, foram as artes visuais que eu encontrei a respeito da batalha. Tem uns votos, que são uns painéis bem grandes, 3, no Museu do Estado de Pernambuco, que descreve a batalha na cena, e tem mais 2 na Igreja Conceição dos Militares. Eu dei uma olhada neles, eu dei uma olhada também em alguma coisa de Ecaute, e fiquei pensando nesse lado. Uma coisa que Moisés colocou para mim era a questão das 3 etnias que tinham que ser exaltadas. E uma coisa muito forte para a Batalha dos Guararapes é a religiosidade. Todo mundo coloca a Nossa Senhora dos Prazeres e tudo aquilo. Mas eu tenho 3 religiosidades. Então, de certa forma, a gente pensou nessas cenas e trazer a religiosidade indígena e a religiosidade de origem africana também aparecendo, porque era parte da batalha também que essas religiosidades atravessassem aquele imaginário, como disse muito bem André, o mito, né? Esse imaginário da criação do Brasil, né? A gente sabe que tem muitas tensões nessa criação do Brasil entre pretos, brancos e índios, mas a gente sabe que todos estavam juntos naquela batalha. E isso foi interessante, e cada um se voltou para o seu sagrado, e isso ficou, de certa forma, colocado no roteiro, né? E muito bem executado pelos desenhistas, pela equipe. Ok. Falar brevemente assim, eu fui o diretor da animação, também para mim foi uma primeira experiência. Uma das coisas que eu sempre pensava em manter o foco no início. Tanto que algumas pessoas eu acho que ficaram até um pouco assustadas comigo, porque durante a aula eu sou muito brincalhão, eu brinco, eu converso, mas durante a animação, quem me conhecia me via uma outra pessoa, porque a gente tinha um prazo para entregar, a gente tinha um trabalho para desenvolver. Então, assim, a gente ficava muito assim focado e exigia isso também do pessoal que estava, tanto que o pessoal praticamente nem usava celular durante as 4 horas. Imagine, 4 horas o pessoal passava assim bem focado. E eu gostaria também de agradecer a participação de todos que de uma certa forma direta ou indiretamente ajudaram na animação. Eu espero que vocês gostem, que entendam a proposta, que foi algo assim, a gente poderia muito bem ter selecionado profissionais. A visão não é essa, a visão foi, a gente vai pegar pessoas que tenham interesse, tanto alunos do curso como pessoas externas ao curso, que tenham já um bom desenvolvimento no desenho, dar um treinamento em animação, que foi uma qualificação, a gente ajudou o pessoal realmente a ter uma qualificação na área de animação 2D, e daí a gente selecionou para desenvolver esse trabalho. Eu espero que vocês gostem do trabalho, que esse trabalho é aquilo que eu digo, não é o fim, ele foi o início de outros projetos que irão vir, certo? E eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, certo?
Pronto. Aqui agora, para a gente finalizar, iremos ter apenas 2 momentos. Pedir palmas também para o pessoal aqui, que eles podem sentar. E para finalizar, vamos fazer entregas de certificados de alguns integrantes da animação que eles não receberam ainda, que eles não puderam. E a gente espera um momento para fazer essa entrega. É muito melhor você entregar num momento como esse do que entregar em particular. Esse aqui, para quem não conhece, é meu filho, Yuki. Dá um oi aí para todo mundo. Dá uma boa noite aí, Yuki. Fala boa noite. Boa noite. Pronto, eu gostaria que viesse aqui à frente, que ficou olhando para o chão, é Brenda. Tá me dando certificado. Já que não quer falar, pelo menos vai receber um certificado, né, Brenda? Deixa eu só botar rápido. Chauê Snyder Mendes Silvas. Chauê se encontra? Não veio, não foi? Eu pensei que eu tinha visto. Participante do curso de animação 2D, Roberto José da Silva. Participante também da animação do curso de formação 2D, Mariane Vieira de Lima. Pronto, então todos da animação, eles receberam. A gente agora vai fazer entrega aqui também do pessoal que expôs, que está com a exposição lá na Paixão Geek. Lembrando o seguinte, terminou essa entrega aqui, que vai ser bem rápida também. A gente vai exibir a animação, aí finaliza e todos, quem puder ir, a gente vai na biblioteca. Agnes Maria Paixão Nascimento. Alanes Lima da Silva. Arthur Eduardo Silva Chaves Rocha. Arthur Pereira de Miranda. É teu. Brenda Santos Martins dos Santos. Brenda Santos Martins dos Anjos. Foi mal, desculpa aí. Todos esses daqui, eles estão com os trabalhos, com os desenhos expostos lá na biblioteca. Caio Azevedo de Carvalho. Tudo bem, Caio? Tudo. Dani, foto. Oi, Harry. Olá, meu nome é Harry, tenho 15 anos. Pra quem já viu o vídeo sabe do que eu tô falando. Henri Medeiros da Silva. Eric Augusto Bezerra Roque.
Ícaro Johnson Santos. Lembrei de Caio. Isabela Cosme de Moraes Oliveira. Isis Campelo Souza Neves. Vem cá, Isis, você pode tirar uma foto. Pode ter. Camila Stephanie da Silva Borges. Luiz Henrique Daniel da Silva Gabriel José Pedro. Tu acha que eu ia perder? Poliana Ferreira da Silva. Ricardo Lucas Silva Batista. Roberto José da Silva. Saulo Batista de Souza. Sofia Nogueira da Silva. Tiago João veio, não? Não. Welde Rafael Carneiro Nascimento. Daniela e Cristina Oliveira Vasconcelos. Algum aluno ficou sem receber? Alguém? Sempre que eu for entregar o certificado a partir daquele dia, eu sempre vou perguntar isso no final. Alguém ficou sem receber? Não eu. Quer dar uma palavrinha? Queria chamar aqui todo mundo que participou da exposição e quem está presente que participou também na animação para a gente tirar uma foto, beleza?